Imagina a cena. Ela é uma professora de yoga, né? Ela tem ali os seus alunos, ela e o marido têm muitos filhos, uma imagem de família perfeita. Muitos filhos mesmo. 28, para ser mais exato. Todas as crianças loirinhas, cabelo platinado, algumas ruivas, sabe? Uma família assim de margarina. Só que, na verdade, esse negócio todo de yoga é uma seita. Essas crianças não são filhas dessa mulher, elas foram roubadas ou simplesmente entregues pelos seguidores dela para que ela criasse. Ela tem todo um esquema onde ela basicamente sequestra essas crianças e elas também não são loiras, é tudo pintado, platinado. Essa é a seita da família. Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Surto Coletivo. Quando eu vou te deixar completamente surtado com alguma coisa. Se você gosta aqui do Surto, não se esquece de curtir e se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, né? E hoje nós vamos falar de mais uma seita. A família foi considerada como a maior seita da Austrália. Inclusive, em algum ponto, eles até internacionalizaram essa seita. Mas toda essa história ela começa no dia 30 de dezembro de 1921, quando a Annie Hamilton Barney nasceu. Ela nasceu numa cidadezinha chamada Sale, que fica no estado de Victoria, na Austrália. Só que, na verdade, o nome da Annie não era Annie. O nome da Annie era Evelyn Grace Victoria Edwards. E aí, a Evelyn, ela teve um início de vida, assim, extremamente conturbado, né? A mãe dela era esquizofrênica, e então ela passava, assim, muito tempo em clínicas psiquiátricas, né? Hospitais psiquiátricos, internada, enfim, sem estar ali presente. E o pai da Evelyn era alcoólatra. Então, assim, enquanto a mãe tava no hospital, o pai da Evelyn tava, sabe-se lá Deus aonde. Inclusive, assim, o caso da mãe da Evelyn era tão grave, ainda mais naquela época, imagina, né? Ela nasceu em 1920, assim, que era um grande de um tabu, né? Saúde mental, você ter qualquer tipo você ter ali qualquer tipo de questão psiquiátrica, era um grande de um tabu, ninguém sabia tratar, ninguém sabia como lidar, né? Enfim, os medicamentos também eram péssimos, era tudo numa base ali terrível. Ela, às vezes, ela tinha esses surtos, assim, né? Até porque, assim, nem tinha esse diagnóstico exatamente de esquizofrenia paranoide, né? Isso é uma coisa que as pessoas chegaram à conclusão depois. Numa dessas crises, assim, acho que talvez a pior delas, ela foi vista andando pela rua com o cabelo pegando fogo, que ela mesma colocou fogo no cabelo, tá? Então, assim, como a mãe estava internada grande parte do tempo e o pai estava, sei lá, ocupado bebendo em algum lugar, a Evelyn, muitas vezes ela era levada, tipo, pelo serviço social, ela passava o tempo em orfanatos. E quando ela não estava no orfanato, que não era o tempo inteiro, ela estava em casa cuidando dos outros 6 irmãos, porque ela era a irmã mais velha. O que, né, essa criação completamente caótica ali dela pode explicar essa necessidade de controle que ela veio apresentar depois, né? E essa obsessão que ela tinha de ter a família perfeita para os outros verem. Enfim, a Evelyn, ela era muito inteligente, extremamente carismática e charmosa e gata, tá? Ela tinha tudo. A gata tinha ali tirado uma grande loteria genética, assim. A galera fala que, assim, ela tinha o tipo de beleza que ela entrava num lugar e todo mundo prestava atenção nela. Ela era muito bonita e ela sabia disso. Quando ela tinha 20 anos, ela se casou com um cara chamado Lionel Harris. E aí, assim, por algum tempo da vida dela, ela teve, assim, uma vida normalzinha, sabe? Podia ser que se tivesse dado tudo certo, talvez ela fosse uma pessoa comum, normal, sabe? Talvez ela nunca viesse a fazer as coisas todas que ela fez depois no futuro. Mas, enfim, as coisas não deram certo, né? Quer dizer, deram certo por um tempo. Eles chegaram a ter uma filha juntos, ela e o Lionel, chamada Judith. E a Judith foi a única filha biológica que a Evelyn teve na vida dela. Por quê? E aí aqui, assim, não consegui encontrar exatamente o porquê disso. Alguns lugares falam que foi uma complicação pós-parto, ou então que foi uma decisão médica meio preventiva, alguma coisa do gênero. Mas ela passou por uma esterectomia, que é a retirada ali do útero. Ou seja, ela era bem novinha ali e ela tinha ficado infértil. Enfim, assim, quando ela teve essa filhinha dela, né, a Judith,
ela passou por uma coisa que consideraríamos hoje como uma depressão pós-parto, mas que também na época, né, foda-se, ninguém sabia o que era. Mas assim, ela praticamente não cuidava da filha dela nos primeiros meses ali. Tinha que ir pessoas assim próximas, né, da família e tal, não sei o quê, ir na casa dela pra ajudar, pra trocar neném, pra alimentar, porque ela ficava trancada dentro do quarto e não saía do quarto, né? Falava que ela ficava assim, tipo, nem comia e só ficava chorando. Aí, uns anos depois, aqui a gente já tá ali nos anos 50, mais ou menos, a Evelyn e o marido, eles resolvem que eles querem adotar uma criança, já que a Evelyn não podia mais ter filhos, né? E aí eles passam por todo o processo de adoção e tal, piriri, pororó e tal. E aí, gente, assim, agora, cena de filme, tá? Eles recebem a ligação, tipo, do orfanato, dizendo, seu bebê está aqui, vem buscar o seu bebê. E aí, o Lionel sai com o carro pra ir lá no negócio buscar o bebê, tá? E no caminho para ir buscar essa criança, ele sofre um acidente de carro e ele morre. No caminho para buscar a criança. A partir daí, as coisas deram muito errado pra Evelyn, né? Porque ela perdeu o marido dela e, obviamente não, talvez não seja tão óbvio assim, mas assim, gente, era nos anos 50. Vocês acham mesmo que eles iam deixar agora uma mulher solteira, né, viúva, na verdade, mas solteira, sozinha, adotar essa criança? Não iam, né? Então, assim, ela ficou sem o marido e ela também ficou sem esse filho, porque eles disseram, não, desculpa, a gente não vai adotar pra você. A gente vai adotar pra uma outra pessoa, porque a gente não quer adotar pra uma mãe solteira. Então, a Evelyn, que até então se chamava Evelyn Harris, né, ela desaparece. E ela passa ali por uma era meio reputation dela, assim. E aí, quando ela volta com outro nome. Ela agora se chama Annie Hamilton. E, assim, ela aparece com uma aparência diferente, uma voz diferente, ela faz uma vozinha, assim, ela tá toda mudada. Ela tá, assim, mais mística, mais serena, né, uma coisa, assim, uma vibe meio etérea. E aí, agora a gente já tá no início dos anos 60. E, nos anos 60, tava passando por uma grande moda, não só na Austrália, mas em vários outros lugares, Estados Unidos, blá, 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 né, dos hippies, dessa coisa de uma coisa mais alternativa, né? Uma coisa meio yoga, meditação, reencarnação, assim, um negócio meio chilelê. E ela embarca nessa. Ela primeiro começa a frequentar aulas de yoga, e aí ela vai se metendo nessas coisas de curso e tal. E daqui a pouco ela tá dando aulas de yoga. E aqui é importante você entender que se tem uma coisa que agora a Annie, ela é muito boa e ela sempre foi muito boa na vida dela. Em todos os lugares que eu pesquisava sobre essa mulher, só sabiam falar disso. Eu imagino que a mulher devia ser um negócio, assim, absurdo. É que ela tinha um negócio, assim, ela era muito bonita, e ela era muito carismática, e ela era muito charmosa e muito, assim, tipo, uma coisa assim, sabe? A gata tinha o borogodó, ela impressionava todo mundo. Então, ela nessas aulas de yoga, que eram principalmente para mulheres ali, casadas, nos seus 30, 40 anos, geralmente que estão de saco cheio do marido, porque imagina nos anos 60, né, assim, a mulher não aguenta mais os homens. Elas ficavam encantadas com a Annie. Então, só pra você entender que não é uma coisa só que, ela é muito bonita e os homens ficam doidos por ela. Não. É todo mundo, assim. Ela fala, o jeito que ela fala, as coisas que ela fala. Ela era muito impressionante, tá? Tem que entrar na sua cabeça isso, porque tudo vai ser sobre isso. Então, todo mundo, as alunas todas, ficavam muito impressionadas com ela, né? E a Annie, que falava muito bem, sempre foi de falar muito bem, dava as aulas de yoga, e não eram só aulas de yoga. Era também um papo espiritual, assim, né? Ela falava sobre destino, ela falava sobre reencarnação, ela falava sobre construir uma família espiritual que ia transcender o sangue. Ela virou, assim, uma coisa meio que um guru do negócio, né? E as aulas de yoga, elas eram basicamente assim, era quase uma palestrinha da Annie, que chegou ao ponto de que ela foi demitida lá do estúdio de yoga, porque é pra você estar dando aula de yoga, sabe? Não fazendo isso aí que você tá fazendo seu clubinho especial. E aí, como ela foi meio que expulsa, entre aspas, por causa desse papo torto dela do estúdio de yoga, ela foi abrir o próprio estúdio. E aí, ela começou, assim, a ficar muito, muito, muito popular entre as mulheres ali, casadas, tal, não sei o que, dessa comunidade que ela vivia. Inclusive, era Melbourne, tá? Na Austrália, eu esqueci de falar. Estamos em Melbourne. Com o tempo, assim, a Annie passou a ser a pessoa que essas mulheres mais confiavam. Mais até do que os próprios maridos, que, sinceramente, na época, eu acho que não devia ser muito difícil, não. E aí, aqui, durante mais ou menos essa época, aí, tá?
ela começa a fazer cirurgias plásticas. E só pra você saber, tá? Porque eu não consegui encontrar uma lista de tudo que ela já fez de cirurgia plástica, ou quando ela fez, pra poder ir te dizendo. Mas ela fez muitas cirurgias plásticas. Assim, ao longo de todos os anos que a gente vai falar aqui sobre ela, tá? Ela fez muitas e muitas e muitas e muitas cirurgias plásticas. Numa época onde, imagina, as pessoas nem sabiam o que era isso, né? E também uma época que, PS, o bagulho também não era tão quanto é hoje, né? Então, assim, se você pega umas fotos dela depois de mais velha até, você vai ver que a linha aqui do cabelo dela vai ficando cada vez mais pra trás. Possivelmente porque a técnica de fazer lifting na época era mais rudimentar do que a técnica que a gente tem hoje. Então meio que puxava a linha do cabelo junto. Mas ela fez muitas e muitas cirurgias plásticas, tá? Isso é uma coisa que foi dita porque ela queria passar uma imagem... realmente uma imagem meio etérea de uma pessoa que não envelhece. E ela usava das cirurgias plásticas pra meio que passar essa imagem. Ela fazia muitos liftings e outros procedimentos mil aí no rosto. Mas aí o que acontece, né? A Anne, ela tá muito popular entre as mulheres. Mas estamos nos anos 60. Sinceramente, quem se importa com mulher? Nossa, você é uma pessoa muito importante entre as mulheres. Nossa, meus mais grandíssimos foda-se. O que isso vale? De porra nenhuma. Sim. É a mesma coisa que ser muito importante pros esquilos. Sim. Então ela sabia que ela precisava chegar, de fato, nos homens, nas pessoas que iam dar poder pra ela, que iam dar, assim, legitimidade realmente pra ela e que ela poderia manipular e conseguir, de fato, coisas que não fossem essas mulherzinhas que não servia pra nada. E aí ela encontrou um cara que se chamava Dr. Raynor Johnson. O Dr. Johnson era um cara muito importante. Ele era um doutor em física britânico e ele era, inclusive, ex-diretor do Queen's College da Universidade de Melbourne. Então era um cara que era muito importante. Ele era muito respeitado no ciclo dele ali, da galera de faculdade. E ele também era muito interessado pelo místico, pelo sobrenatural. Ele tinha, inclusive, uma obsessão em provar fisicamente a existência da alma. E ele gostava muito dessas coisas de parapsicologia, coisa de reencarnação, essas coisas meio tilelê aí, era um físico tilelê. E isso estava ali, né, bem ali na área de expertise da Anne, que era controlar a gente tilelê, né? Então, o que é que a Anne pensou? Eu preciso fazer esse cara acreditar que eu sou tipo, uma médium, né, uma coisa assim, pra ele, assim, virar meu seguidor, né, pra botar respeito e tal. E aí ela foi lá, ela foi atrás dos círculos lá do Dr. Johnson e tal, não sei o quê. E foi atrás de alguém que poderia falar pra ela mais sobre o Dr. Johnson. E nesse caso foi o jardineiro do Dr. Johnson. A Anne foi lá e ela dormiu com o jardineiro do Dr. Johnson. E ficou ali, né, a Anne, aquela pessoa muito envolvente e tal, não sei o quê, fez o jardineiro contar uma caralhada de coisas sobre o Dr. Johnson. E nessa caralhada de coisas aí que o jardineiro contou sobre o Dr. Johnson, ela descobriu que ele ia fazer uma viagem pra Índia, porque o cara era tilelê e queria ir lá pra ver as coisas espirituais da Índia e tal, não sei o quê, né. Aí ela foi lá, ela basicamente meio que bateu na porta do Dr. Johnson, praticamente, e falou, você não me conhece, mas eu te conheço. E eu preciso te dizer que eu vi aqui, senti os espíritos me contando que você vai fazer uma viagem e que nessa viagem a sua esposa vai ficar muito doente. E aí o que aconteceu? Ele foi pra Índia e, obviamente, que a esposa dele teve diarreia. Teve uma caganeira desgraçada na Índia, porque, não sei se vocês sabem, mas é muito comum que as pessoas vão pra Índia e elas passem muito mal, porque tem, assim, contato com muita bactéria que você nunca teve contato na vida, né? E aí as pessoas têm, assim, uma desinteria braba, é muito comum. E aí aconteceu exatamente isso com a esposa dele, né? Foi um chute que ela deu, mas que ela sabia que tinha uma probabilidade muito alta de acontecer, né, assim, bom, acho que dos dois, vou dizer que vai ser a esposa. E aconteceu. E aí, isso foi o suficiente pro Dr. Johnson, assim, falar, meu Deus, ela viu o futuro, ela realmente tem poderes a mais, ela é uma vidente, ela é uma médium, e, assim, ganhou totalmente a lealdade do Dr. Johnson. Ela, assim, ganhou ele total nisso. E
E aí, o cara virou a cadelinha da Anne e começou a chamar outras pessoas ali do meio acadêmico dele pra ouvir as coisas que a Anne falava, né? As pregações lá da Anne e tal, não sei o que. Ainda tinha yoga, tá? Ainda tem. Mas, né, ela gosta muito de hablar, ela habla muito. E aí ela foi conhecendo pessoas do meio acadêmico e do meio médico também, muitos médicos, que levavam ela muito a sério, porque tinha um cara com uma reputação muito boa, dizendo, essa mulher aqui, ela viu e ela previu meu futuro e blá 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 blá. Ele fazia encontros na casa dele, inclusive onde ele chamava essas pessoas, e aí chamava a Anne pra ir lá conversar com as pessoas, palestrar e tal. Daí, com o passar dos anos, né, essas reuniões que antes eram na casa do Dr. Johnson, elas passaram a ser encontros fechados, assim, numa propriedade rural, uma fazenda. E aí, ali nasceu o primeiro grupo, assim, que a Anne chamava de The Great White Brotherhood, que era basicamente, assim, uma sociedade secreta que misturava cristianismo com hinduísmo, com umas outras coisas meio esotéricas, assim. E aí, durante os encontros, a Anne começou a introduzir LSD nas doutrinas dela, né? Porque os médicos na época, a gente tá falando ali dos anos 60 e tal, os médicos na época acreditavam que o LSD podia ser várias coisas, podia curar coisas, enfim, tava sendo muito estudado o LSD, então os médicos tinham acesso a isso, e aí ela começou a espalhar isso entre os seguidores dela pra fazer rituais com LSD. E foi aí também que ela começou com um outro papo torto de que ela era a reencarnação de Jesus Cristo, que veio como mulher para ser o equilíbrio perfeito entre o feminino e o masculino. E ela também falava muito sobre reunir os filhos de luz, que seriam pessoas puras que sobreviveriam ao colapso moral do mundo e tal, porque também é uma seita do apocalipse. Ela também dizia que o mundo ia acabar, tá? Como todos adoram dizer que o mundo vai acabar e que só as pessoas ali escolhidas, blá, 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 vão sobreviver. Tinha dessas aí também. Então, assim, esse grupo já acreditava que ela era Jesus Cristo, já acreditava que ela podia prever o futuro, né? Eles acreditavam até que ela podia curar doenças, assim, né? Porque ela usava aqueles médicos todos que estavam no grupo dela, assim, pra fazer o trabalho sujo dela, basicamente. Eles davam tudo que ela precisava pra conseguir controlar aquele grupo. E ela usava muito desses médicos ali que ela tinha acesso, né, pra ajudar ela nesse controle ali desse grupo. E não só os médicos que davam LSD pra ela, né, etc., como eles ajudavam ela a fazer o que ela quisesse ali com aquele grupo. Tem um negócio aí que ela fazia, que era pra parecer que ela conseguia curar doenças, que ela pedia pra algum dos médicos começar a dar uma medicação pra uma pessoa, e a pessoa meio que ficava mal da medicação, e aí ela ia lá, dizia que ia curar a pessoa, fazia o ritual, e aí o que acontecia era que o médico, depois do ritual, parava de dar aquele remédio pra aquela pessoa, e aí a pessoa ficava curada. E esses caras faziam tudo o que ela queria, tá? Eles davam acesso pra ela pra medicamento, diagnóstico dos outros se ela quisesse, receita, até internação, se ela quisesse internar alguém, ela conseguia com esses caras. O negócio era, assim, ela usava tanto dessa equipe, desses médicos, dessas pessoas que faziam parte desse grupo, que chegou um momento que eles resolveram abrir o próprio hospital psiquiátrico. Se chamava Hospital Psiquiátrico New Haven, se chama Novo Céu, Novo Paraíso, que ficava ali num subúrbio de Melbourne. Então, assim, a fachada era que esse New Haven era um hospital psiquiátrico super moderno, com tudo novinho e tal, não sei o quê, com várias terapias inovadoras, mas, na real, era um grande laboratório pra ela fazer o que ela quisesse. Dava LSD pra galera, eletrochoque se precisasse, se ela achava que valia a pena, vários medicamentos. Tava na moda os barbitúricos na época, então também dava pra galera. Tudo sob o grande pretexto de serem curas espirituais. Inclusive, uma das coisas que ela gostava muito era quando as pessoas estavam doidas de LSD, ela ia lá e ela ficava cutucando a pessoa pra pessoa contar segredos e coisas do tipo pra ela, pra que ela depois usasse isso como chantagem para as pessoas fazerem ou o que elas queriam, ou pra meio que prender elas na seita, né? Como essas seitas todas funcionam, na verdade, né? Você vai lá, dá o seu segredinho e isso vai ser usado contra você. Por isso, não dê seus segredinhos para as pessoas dessa forma. Então, basicamente, ela usava esse hospital como um jeito dela conseguir, legalmente, cometer os crimes todos que ela queria cometer. E ela tinha um controle tão grande sobre esse grupo de pessoas
pessoas, como você viu, ela abriu o próprio hospital psiquiátrico, né? Que ela gostava de brincar, inclusive, de casamenteira com os seguidores. Um dia ela podia virar pra você e falar assim: eu acho que você deveria terminar com seu marido, e a pessoa ia lá e ela terminava com o marido dela, de fato. E aí, se ela virava e falava: eu acho que você e fulano são um bom casal, ia lá e casava você com fulano. E ela conseguia fazer isso porque ela tinha pessoas, ela tinha, tipo, advogado no grupo, sabe? Ela tinha pessoas importantes que conseguiam emitir certidões até ali. Então ela podia fazer até ela mesma as cerimônias, que um dos outros seguidores já ia lá e fazia a documentação toda que precisava. Então ela brincava de montar e desmontar casal ao que ela bem entendia, como um jeito, não só assim, era um power play, né? Tipo, o poder que eu posso fazer tudo com vocês. Como também um jeito de, sim, algum tipo de humilhação também, né? Ela falava: você tem uma ligação cósmica com essa pessoa aqui, então você é aqui pra cá. E ela ficava trocando as pessoas, tá? Parece um pouco eu jogando The Sims. E aí foi nessa época aí que ela conheceu um cara chamado William Byrne. E o William, mais conhecido como Bill, aqui, então a gente vai chamar ele de Bill, ele era um instrutor de yoga também, mas que já tinha sido militar no passado. E a Anne, quando ela viu o Bill, ela ficou tipo: ai, Bill, ai. Sim, o cara era um gostoso e tal, tipo, né, assim, malhadinho, nananana. E já tava treinado pelo militar pra o quê? Yes, sir. No caso, yes, ma'am. Sim, senhora, para tudo. E ele ficou, obviamente, obcecado quando ele conheceu ela, né? Porque a gata, a gente já sabe como a gata era, né? Só que tinha um pequeno problema. O Bill era casado. Quer dizer, problema nenhum, isso não foi nenhum problema, na verdade. Dizem por aí que a Anne mandou botar a ex-esposa, agora do Bill, no hospital psiquiátrico. Manda internar. E ficou com o Bill pra ela. Então agora nós temos um casal, que é a Anne e o Bill, tá? E aí eles ficaram conhecidos como mãe e pai. Era assim que todo mundo chamava eles na seita. E eles eram as reencarnações divinas do feminino e do masculino. E agora essa seita vai virar, de fato, a família, como ela é conhecida. Porque agora que ela tá com o Bill, eles começam a falar sobre essa ideia de criar uma nova raça espiritual, que seria uma geração que iria crescer sob a orientação divina da Anne. Porque a Anne dizia que o objetivo dela era gerar filhos de espírito. Então o que começa a acontecer ali no final dos anos 60 é que essa seita, por meio desse hospital psiquiátrico que eles tinham, né, o New Haven, eles começam a basicamente conseguir crianças por adoções ilegais e falsificar certidões de nascimento. Algumas vezes o que acontecia era que vinham mães, muitas vezes eram mães solteiras e garotas adolescentes, que aqui a gente tá falando de novo, né, final dos anos 60, início dos anos 70, isso era extremamente mal visto. E muitas vezes o que acontecia quando você era uma menina adolescente que ficava grávida, era que você ficava grávida, e aí quando tava começando a aparecer assim, que você tava grávida, você desaparecia, sumia, ia pra algum outro lugar, e aí você tinha o filho, e esse filho já era levado direto pra adoção, e aí depois você voltava, como se nada tivesse acontecido. Nada aconteceu. É porque ninguém podia saber, porque era um grande escândalo, blá 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 blá, né? Inclusive, uma das coisas que foi descrita é que na época, o que eles faziam era até assim, era uma prática que acontecia às vezes, era de colocar um travesseiro na cara da mãe assim que ela paria, que era pra ela nem conseguir ver o bebê, porque eles acreditavam que se ela visse o bebê ia ser mais difícil essa separação, e já levava a criança embora, então a mulher nunca nem via. E aí, muitas dessas crianças depois eram registradas falsamente como filhos biológicos da Anne, que nem podia ter filhos biológicos. Então, algumas crianças eram adquiridas dessa forma, por meio dessas adoções ilegais, assim, eles faziam um esquema ali e já botavam a criança no nome da Anne, na certidão de nascimento, e algumas outras, ela convencia os seguidores a dar o filho para ela. Assim, convencia. E todos eles recebiam o nome de Hamilton Byrne, que é a junção, né, do nome da Anne e do Bill, que inclusive quando eles casaram, eles também, os dois ficaram com um sobrenome um do outro. E aí essas crianças todas eram criadas como os filhos da mãe divina. E aí aqui tinha um pânico tão grande entre as pessoas dessa seita, de que a qualquer momento agora as pessoas tinham medo de que a Anne ia resolver pegar o filho delas, que muitas pessoas, assim, não queriam falar, não falavam dos filhos. Teve uma senhora que deu entrevista no documentário que ela fala que ela foi na escola dos filhos dela e disse: olha, ninguém, a não ser eu ou o pai das crianças,
pode tirar as crianças da escola. Ninguém. Mas se eles falarem que eu deixei, que foi porque eu pedi, é mentira. Só eu ou o pai deles, mas ninguém pode tirar as crianças da escola, porque tinha medo da Anne resolver aparecer lá e levar as crianças embora. Em um período ali de 10 anos, ela conseguiu juntar 28 crianças. E muitas dessas crianças, ela dizia pra todo mundo que eram realmente filhos dela, tá? Ela simplesmente dizia pras pessoas que ela tinha tido gêmeos ou trigêmeos, sabe? Umas coisas assim, tipo, é porque era essa a justificativa pra ela ter tanto filho. Tipo, eu pari trigêmeos. Inclusive, muitos dos próprios seguidores não acreditavam, sabiam que não era. Até porque muitos dos próprios seguidores estavam participando do esquema pra conseguir essas crianças. Mas, assim, os seguidores sabiam que não era. Ela sabia que ela não tinha mais útero e tal, sabe? Mas ela falava pra todo mundo isso. E aí essas crianças eram levadas para uma propriedade, porque essa seita já tinha várias propriedades agora, tá? Que era conhecido como Uptop, essa propriedade. E era um lugar, assim, que era bem recluso, bem, tipo, um negócio bem fora do mapa mesmo. Tinha um monte de floresta, tinha portão alto e tal. E ninguém conseguia entrar ou sair sem autorização. Lá, essas crianças, elas viviam sendo monitoradas 24 horas por dia, com uma vigilância, assim, altíssima por outras mulheres que eram conhecidas como as tias, que eram mulheres adultas da seita, que meio que a função delas era de serem cuidadoras dessas crianças. Porque a própria Anne mesmo não tava nem aí, não queria cuidar das crianças, e ela nunca fazia o trabalho sujo dela. Inclusive, alguma dessas tias das crianças eram as próprias mães das crianças, que estavam ali cuidando, mas que nunca podiam dizer que eram as mães das crianças. E aí a rotina, se você era uma dessas crianças, era quase que militar. As crianças tinham que acordar cedo, elas faziam yoga, elas rezavam, elas arrumavam a casa, as coisas todas. E só aí elas podiam tomar café da manhã. E, inclusive, esse café da manhã era só uns pedacinhos de fruta. A Anne era completamente obcecada pela dieta das crianças, pelo que essas crianças comiam. Os armários de comida ficavam todos trancados, então as crianças só podiam comer quando fosse autorizado. E todas elas tinham que estar dentro do peso que a Anne determinava como ideal para a altura delas. E ela era ainda pior com as meninas, obviamente. Em primeiro lugar, que privação de comida era comum, assim, e era usado como castigo. Se você fizesse alguma coisa de errado, né, e tal, alguma coisa, você ficava sem comida, muitas vezes por vários dias. Uma dessas crianças, né, que hoje em dia já é uma pessoa adulta, relatou que chegou a ficar sem acesso à comida por uma semana. Muitos dessas sobreviventes relataram que tiveram que comer terra, por exemplo, quando estavam nesses castigos, assim. Teve um caso de uma menina que ela estava tão subnutrida que ela começou a ter distensão do abdômen, que é um dos sintomas de desnutrição em criança. E as outras crianças, elas sabiam que isso era um sintoma, porque, por incrível que pareça, a Anne permitia que essas crianças fossem ensinadas alguma coisa, porque elas, obviamente, elas não frequentavam a escola. E tinha muitos médicos ali, então tinha muitos livros de medicina e tal, e esses médicos ensinavam, às vezes, para as crianças sobre essas coisas. Então, elas sabiam quais eram os sintomas, elas tentaram alertar a Anne, só que a Anne falava que não, cagou para tudo que essas crianças falaram e continuou reduzindo cada vez mais a alimentação dessa menina, porque dizia que ela não parava de engordar, que ela tava ficando barriguda. Mas não era só privação de alimentos que você podia receber como punição, né? Você também podia receber uma punição física, né? Por exemplo, ser espancado com uma vara, né? Ou palmadas ou coisas do tipo. E a Anne, ela gostava tanto de ouvir as crianças chorando nessas punições, que quando ela estava viajando pra ir, enfim, né, para os outros lugares lá da seita dela, se uma criança tinha que ser punida, ela ligava pra ficar ouvindo. Mas ela mesma nunca aplicava essas punições, né? Outras punições que poderiam ser aplicadas trancar a criança num quarto ou armário escuro, às vezes por horas ou até dias, privação de sono. E é claro, com esse tanto de médico, às vezes as crianças eram simplesmente sedadas ou dava algum tipo de medicamento pras crianças. E por que essas crianças eram punidas? Uai, pelo que a Anne quisesse. Às vezes você falou fora de hora, chorou, fez qualquer coisa ali que não gostei, você era punido. Por exemplo, uma das regras, que era uma regra levada muito a sério, é que nenhuma criança podia fazer xixi na cama. Isso significa nenhuma criança mesmo, independente da idade. Inclusive se fosse uma criança ali dos seus
2, 3 aninhos, que ainda não tem esse controle ainda direito. É assim, um bebezinho que não sabe ainda, né, segurar o xixi, era punido se fizesse xixi na cama. Uma punição comum para um bebê que fez xixi na cama era ele ser colocado num banho frio, com gelo mesmo. E aí, uma outra criança mais velha é que tinha que segurar essa criança, esse bebezinho, nesse banho frio enquanto o bebê chorava. E sim, as crianças participavam dos castigos umas das outras. Por exemplo, você era obrigado a assistir o seu irmão apanhando de vara, e se você não estivesse olhando, ativamente olhando, ou se você esboçasse qualquer reação por ver o seu irmão sendo espancado com uma vara, você também era punido. Inclusive, as crianças eram proibidas de terem amizades entre si ou com qualquer outra pessoa, qualquer outro adulto que estivesse ali, ou até com as próprias cuidadoras. Isso era considerado como se fosse uma distração da dedicação que elas deveriam dar à mãe. E se duas crianças começassem a ficar muito próximas, elas eram separadas. Às vezes por anos. E, obviamente, punidas, né? Claro. Essas crianças todas eram ensinadas que o mundo lá fora era um negócio maligno, que elas só podiam confiar na mãe e no pai, né, que era a Anne e o Bill, que eles não podiam de forma alguma falar com a polícia, que a polícia ia fazer coisas horríveis com eles, né, e que todas as pessoas lá fora queriam o mal deles. E para que essas crianças, de fato, passassem uma imagem que a Anne considerava como sendo uma imagem de pureza, e também para que elas se parecessem entre si, porque, claro, não eram irmãos, né, a Anne mandava platinar o cabelo de todas elas. Menos se você fosse ruivo. Se você fosse ruivo, você podia continuar sendo ruivo. Mas se você tivesse o cabelo mais escuro, platinado. Todo mundo usava as mesmas roupas e todo mundo tinha o mesmo corte de cabelo horroroso, que talvez seja um dos piores crimes já feitos, eram os cortes de cabelo dessas crianças. Era horrível. Enquanto a Anne estava ali construindo uma imagem de uma família perfeita, torturando criancinhas, ela estava ampliando o seu império financeiro com os adultos cada vez mais. Os adultos, eles eram obrigados a doar 10% dos ganhos deles, né, de salários e de bens à Anne. E muitas vezes as pessoas doavam até mais, tá? Tem um dos relatos, assim, um dos casais ali teve que vender a casa e simplesmente a esposa pegou a metade da casa dela e doou inteira para Anne. E aí o pai não tinha mais dinheiro para comprar outra casa, teve que voltar a morar com os pais dele. Várias casas, várias propriedades registradas no nome de empresa e tal, que ela controlava. Nos anos 70, a polícia fez uma estimativa de que a família já era uma organização milionária. A Anne já estava com uma fortuna ali em torno de 50 milhões de dólares. Aí a Anne resolve que ela quer internacionalizar essa seita. Ela viaja para a Índia para encontrar com um líder espiritual lá que estava muito na moda nos anos 70, para ela fazer uma iniciação espiritual e isso passar um título para ela que ia dar mais credibilidade para Anne, para ela conseguir expandir para o mundo. E aí depois disso ela começa a viajar muito para expandir a seita internacionalmente, usando dessa agora legitimidade que ela tinha por causa desse título que ela tinha conseguido na Índia, né? E muitas vezes nessas viagens todas ela levava algumas das crianças para passar a imagem da família perfeita, que era o que ela gostava de passar, né? Afinal, a seita era a família. E aí, nesses momentos, as crianças elas podiam abraçar a Anne, demonstrar ali um afeto, um carinho, mas só quando estava em público. No privado, elas não podiam de forma alguma demonstrar nenhum afeto, nem com a Anne. E aí, o grupo vai crescendo cada vez mais, e essas crianças estão ficando mais velhas, agora já são adolescentes, e com isso vem uma rebeldia. E com a rebeldia também vem uma repressão. Os castigos, as punições foram ficando cada vez piores, porque a Anne não podia ter ali gente questionando ela, né? Principalmente essas crianças, se rebelando. E a Anne dizia que o mundo estava prestes a acabar e falava para as crianças que se elas se rebelassem, se elas desobedecessem, elas não iam ser salvas. E foi nesse clima aí, que as crianças começaram agora a ficar mais velhas, que a Anne resolveu começar a fazer rituais de iniciação com LSD nas crianças. Quando eles completavam ali em torno de 13 ou 14 anos, eles faziam um ritual de iniciação com LSD, geralmente trancavam a criança num quarto escuro, davam a droga e diziam que a criança precisava enfrentar a própria alma e deixava a criança ali alucinando. Um dos meninos sobrevivente disse que com 13 anos
Um dos médicos que fazia parte da seita disse que ele iria fazer a iniciação com ele por meio de psilocibina. Eu não sei se eu pronunciei isso certo, que é basicamente cogumelo mágico. A substância, ele foi vendado e ele disse que depois disso ele sentiu mãos pelo corpo dele, inclusive nos órgãos genitais, e que nos próximos dias ele teve sangramento anal. E ele diz ter certeza de que ele foi abusado sexualmente por esse médico. Enquanto tudo isso está acontecendo, e essas crianças estão passando por tudo isso, o império da família não para de crescer, né? Tá ruim para alguns, mas nem para todos. A Anne e o Bill compraram propriedade nos Estados Unidos, no Reino Unido, até no Havaí, né, pra pegar uma praiazinha. Eles transferiam muito dinheiro para paraísos fiscais no exterior. E eles viajando sempre, tá? Não parava de viajar. E eles deixavam o grupo nas mãos das seguidoras mais velhas, mas sempre com controle, com ligações por cartas. Nunca, assim, não deixavam o negócio desandar, né? Mas eles estavam longe. E aí essas crianças foram crescendo cada vez mais e ali nos anos 80, algumas delas já estavam ali no final da adolescência, início da vida adulta. E aí os mais velhos, assim, que era a Sarah, a Liane e o Ben, começaram a se rebelar cada vez mais. A Sarah, ela era, assim, muito revoltada e muito questionadora, sabe? Ela não acreditava em tudo que a mãe dizia e ela começou a questionar, ela começou a dar umas escapadinhas, com a ajuda da Liane, assim, pra fora, pra ver o mundo, começou a conversar com pessoas lá fora e viu que as pessoas não eram essas coisas horríveis que a mãe falava que elas eram. Em 1987, depois de várias brigas com a Anne e com as tias, a Sarah e a Liane fugiram do Uptop. E elas, dessa coisa de fugir, elas foram parar na casa de um ex-seguidor da seita. E aí, com essa experiência, né, de conversar com uma pessoa e entender que tudo que estava acontecendo com elas era errado, a Sarah tomou a coragem de ir pra polícia e contar tudo o que estava acontecendo. Né, ela contou do isolamento, dos castigos, das drogas, ela contou tudo. Aqui é importante dizer que a imagem da seita fora da seita, né, do grupo, não era muito boa, tá? No início eles achavam que a Anne era só uma doidinha excêntrica, mas aí teve alguns desaparecimentos que a galera começou a culpar a seita por eles, né? Então já tinha uma opinião pública ali que não era muito positiva. Então a polícia, ela começou a investigar todas essas acusações que a Sarah fez, né? E também essas outras coisas que já eram fofocadas ali na comunidade. E no dia 14 de agosto de 1987, depois de vários meses de vigilância e preparo, eles entraram e invadiram a Uptop. E lá eles encontraram 14 crianças loiras, todas vestidas iguais, com o mesmo cabelo, sem identidade legal. Muitas não sabiam nem direito quantos anos elas tinham, algumas não sabiam ler. Inclusive uma dessas crianças, uma menina que já tinha por volta dos seus 12 anos, mas que aparentava ter 5 ou 6, tinha desenvolvido uma síndrome que se chama nanismo psicossocial, que é uma síndrome onde a criança está num ambiente tão estressante que ela não desenvolve direito os hormônios de crescimento e fica com uma estatura muito mais baixa do que ela deveria. E o curioso dessa síndrome é que depois que a criança é retirada desse ambiente estressante, ela volta a crescer normalmente. Uma dessas meninas que foi encontrada pela polícia tinha essa síndrome. E aí, isso caiu na mídia como uma bomba, né? Sim, que basicamente tinha uma seita secreta onde uma mulher dizia que ela era a reencarnação de Jesus Cristo e ela roubava crianças e maltratava essas crianças. Só que o que acontece? Quando eles fizeram essa operação toda ali, né, pra fazer esse resgate dessas crianças, a Anne e o Bill nem estavam na Austrália. E depois de sair várias matérias sobre isso, né, matéria falando do hospital, o New Haven, falando sobre os rituais de LSD. Gente, juro, foi assim um prato cheio pra mídia. Eles tinham muito assunto pra falar. Tinha muita coisa pra falar, porque você imagina esse negócio todo explodindo. E enquanto isso, as crianças resgatadas, passando por um processo super doloroso de entrar no mundo real, né? É dito que muitas das crianças, elas nunca tinham ido numa cidade, então elas entravam em colapso com barulho, com toda a informação, às vezes. Tendo que aprender mesmo como viver em sociedade, né? E tudo isso. E a Anne e o Bill, foragidos, vivendo luxuosamente, porque tinham dinheiro fora do país, várias propriedades em vários lugares, tá? Vivendo a melhor vida deles. Eles usavam nome falso, ficavam entre os Estados Unidos e o Reino Unido, assim, indo pra lá e pra cá e tal. E foi só
em 1993, depois de envolver o FBI, né, e foram anos e anos de investigação, que a Anne e o Bill foram presos em Nova York, numa casa de campo. Eles foram presos, eles foram extraditados para Austrália, e aí que entra a pior parte de tudo isso. Na pior parte são as crianças sendo torturadas, né? Sim, uma das piores partes desse caso. O tribunal só conseguiu comprovar a falsificação de documentos, que eram as certidões de nascimento falsas. Eles nunca conseguiram comprovar todas as outras coisas. Os crimes de abuso, de maus tratos, as drogas que eles davam para as crianças, sequestro, tortura, nada disso podia ser incluído, porque eles não tinham provas concretas. E ainda por cima, as pessoas eram menores de idade. Então a Anne e o Bill foram condenados apenas por fraude documental. E sabe qual foi a pena? Multa de $5.000. A sentença foi considerada como uma das maiores piadas do sistema judiciário australiano até hoje. E aí, depois do julgamento, o grupo ele perdeu força, mas ele não desapareceu. Ele nunca desapareceu completamente. Ainda teve um grupo de seguidores que continuou fiel a Anna e até hoje ainda existem remanescentes dessa seita, tá? O Bill e a Anne viveram o resto da vida deles todos reclusos. O Bill morreu em 2001. A Anne, em 2009, foi diagnosticada com demência. E aí ela passou os últimos 10 anos numa casa de repouso para idosos, com outro nome, inclusive, sob outro nome. E ela viveu ali até 2019, quando ela morreu com 98 anos, sem nunca ter ido pra prisão por nada do que ela fez. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito surtadinho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!